Olá, vamos falar hoje sobre crime qualificado pelo resultado, em especial crime pré-ter-doloso e tentativa de crime pré-ter-doloso? Vamos lá, o que é o crime pré-ter-doloso? O crime pré-ter-doloso é uma espécie de crime qualificado pelo resultado. É importante ressaltar desde já que crime pré-ter-doloso não se confunde com crime qualificado pelo resultado. Crime qualificado pelo resultado é um gênero que comporta 4 espécies. Entre essas espécies, nós temos o crime pré-ter-doloso. E o crime pré-ter-doloso, ele tem uma estrutura de conduta base dolosa e resultado qualificador culposo. Exemplo clássico de crime pré-ter-doloso. A dá um soco em B, querendo causar lesões corporais em B. B, ao levar o soco, cai. Ao cair, bate a cabeça no meio-fio e vem a falecer. Então vejam que A quis causar apenas lesão corporal em B. E ele provocou uma conduta capaz de alcançar o resultado desejado, provocar lesões corporais em B. Só que o resultado foi além do desejado, porque B, ao cair, bateu a cabeça no meio-fio e veio a falecer. Então vejam que a conduta base dele de lesão corporal é dolosa, mas o resultado qualificador de homicídio é culposo. Então, neste caso, ele responderá por lesão corporal seguida de morte. Ele responderá pelo artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal. Então, o crime pré-ter-doloso é isso. A conduta base é dolosa, o resultado qualificador é culposo. Eu posso dizer que no crime qualificado pelo resultado, o resultado vai além do que foi desejado pelo agente delituoso. O agente que queria cometer apenas a lesão corporal em face de B, acabou causando a morte de B. E qual é a lógica do crime qualificado pelo resultado? Aqui, gente, existe uma questão de política criminal. O legislador pegou alguns crimes que são muito praticados e resolveu constituir esses crimes que são muito praticados em um crime único, chamado de crime qualificado pelo resultado. Então nós temos 4 espécies de crimes qualificados pelo resultado e o crime pré-ter-doloso é uma espécie de crime qualificado pelo resultado. Já vi alguns autores de direito penal fazer a confusão, citando como exemplo de crime qualificado pelo resultado o crime pré-ter-doloso e dando a entender que são expressões sinônimas. Não são. Crime qualificado pelo resultado é um gênero que comporta 4 espécies. Entre as espécies, nós temos o crime pré-ter-doloso. E o crime pré-ter-doloso tem essa composição de conduta base dolosa e resultado qualificador culposo. E aqui entra o assunto que eu quero tratar hoje. A maioria da doutrina, grande parte da doutrina, diz que crime pré-ter-doloso não admite tentativa. Qual é o raciocínio da doutrina que afirma isso? O raciocínio que a doutrina faz é o seguinte: se o crime pré-ter-doloso tem um resultado qualificador culposo, se na culpa o resultado é involuntário, e se na culpa, pelo fato do resultado ser involuntário, o crime culposo não admite tentativa, logo, o crime pré-ter-doloso também não deve admitir tentativa, porque o resultado qualificador do crime culposo é a culpa e não é o dolo. E aí, em relação à culpa, a gente sabe que o crime culposo não admite tentativa, com exceção apenas da culpa imprópria, né? Mas, em regra, o crime culposo não admite tentativa. Essa afirmação, ela é verdadeira, mas pode existir casos em que o crime pré-ter-doloso pode admitir tentativa. Vou dar um exemplo. Quando que isso acontece? O crime pré-ter-doloso vai admitir a tentativa quando o sujeito deseja realizar a conduta base dolosa e surge o resultado qualificador culposo além daquilo que ele desejou. E se acontecer do resultado qualificador culposo acontecer sem que se verifique a consumação da conduta base dolosa, nós teremos tentativa de crime pré-ter-doloso. Vou dar um exemplo para você vai entender. Imagine o sujeito A tem a namorada B. A namorada fica grávida e eles não desejam ter filhos. Então, ele realiza manobras abortivas na namorada B com o objetivo de conquistar o aborto. Ele quer o aborto. A e B querem o aborto. Ele, ao realizar manobras abortivas em B, ele acaba causando em B lesões corporais de natureza grave. Só que o aborto não se consuma. Então, ele que queria o aborto,
ele acaba causando lesão corporal grave que ele não desejava e o aborto que ele desejava não aconteceu. Então ele vai responder pelo crime de aborto qualificado em razão da lesão corporal grave provocada na namorada, na gestante, de forma tentada. Então volto a repetir porque é muito importante. Há possibilidade sim de crime pré-ter doloso tentado. Quando que isso acontece? Quando ocorre o resultado qualificador culposo, mas não acontece o resultado objetivado pela prática da conduta base dolosa. A, que é o aborto de B, realiza manobras abortivas em B, objetivando única e exclusivamente o aborto de B, o aborto em B, né, melhor dizendo, ele quer o aborto em B, e B fica gravemente ferida, lesões corporais graves, só que o aborto não acontece. Neste caso, A terá praticado o crime do artigo 127 do Código Penal de forma tentada. Então, atenção para isso. O crime pré-ter doloso, em regra, não admite tentativa. Não admite tentativa porque o resultado qualificador é culposo, o resultado qualificador é involuntário. Então, em regra, ou o resultado qualificador acontece e o crime está consumado, ou o resultado qualificador não acontece e não há crime. Entretanto, há uma única possibilidade do crime pré-ter doloso admitir tentativa. Quando o resultado qualificador culposo não desejado vier a acontecer, sendo que o resultado objetivado pela conduta base dolosa não acontecer. Neste caso, nós teremos tentativa de crime pré-ter doloso. É um caso muito pouco citado pela doutrina e muito importante. Ok? Espero ter colaborado para os seus estudos de direito penal. Um forte abraço.